Qual a tua expectativa para o ato do dia 19 de junho? O que é que tu está esperando dele e o que é que tu acha, como é que tu está pensando na continuidade das mobilizações? Tem um tema que eu e a Júlia Rocha, a gente vem dialogando bastante, está bastante preocupado com isso, que às vezes tem o problema da consequência negativa do sucesso, né? Não sei se você lembra, no governo Temer, a gente fez uma greve geral que deu muita gente, foi um sucesso, e depois disso entrou-se num piloto automático, que parece que as outras mobilizações não precisava fazer muito trabalho de base, que ia ser dali para frente, só crescendo, né? E dinâmica do movimento de massas não é assim, não é só crescendo, crescendo, crescendo necessariamente. E aí, eu e a Júlia, a gente conversou sobre a preocupação de não diminuir as mobilizações, o diálogo, as campanhas para comprar máscara, o trabalho de base, as possibilidades de colagem de lambe em terminais de ônibus, em metrôs, chamando gente, enfim, intensificar a agitação e propaganda, intensificar o trabalho de base, até porque a força de uma manifestação não é só o número de pessoas na rua, mas é também a aceitação da manifestação no conjunto da massa, inclusive de quem não foi para a rua. Isso precisa de mais trabalho de base e a gente não pode ser vítima da ilusão do sucesso, né? Então, a primeira foi grande, vamos relaxar, a segunda vai ser maior e assim por diante. Enfim, como é que tu está pensando essa manifestação do dia 19? O que é que tu espera? O que é que tu pensa da continuidade das mobilizações, dessa retomada das ruas no Brasil? Jones, eu estou na sua linha da jornada, né? Acho que a gente tem que seguir por aí. Bolsonaro trabalhou durante todo o seu governo para transformar aqueles que aprovavam a sua administração, aproximadamente 30% de ótimo e bom, em militante fascista que fizesse a defesa do governo na rua. A manifestação ela é importante não só para que a gente vença por nocaute, né? Deu o soco, caiu. É o que a gente quer, vamos trabalhar por isso. Mas é também para a gente ir acumulando força na disputa por pontos, né? Porque houve uma migração daquilo, durante mais de ano teve um empate social aí, 30% para ele, 30% para a oposição e 30%, 40% no meio do caminho. Na última pesquisa ele chega a 23% no primeiro turno, que dá um pouco a dinâmica do que ele tem de peso ainda, só que há uma ampliação da rejeição ao governo que já passa de 50%. Mas não basta só isso, né? Você tem que fazer um amplo esforço para que essa maioria social seja força política de enfrentamento ao governo de Jair Bolsonaro, né? Que sejam convertidos em militantes antifascistas, com a possibilidade de fazer a defesa de um projeto de esquerda, no nosso caso, de defender o fortalecimento da estratégia socialista. Então, as mobilizações de rua servem exatamente também para esse objetivo. Então, acho fundamental a gente trabalhar com a expectativa de mobilizações prévias, como aconteceu no dia 29. Eu não estou lá na coordenação dos atos nacionais, mas peguei o resumo que fizeram. Então, no dia 10 de junho, tem a quarta plenária, né, às 18 horas, que é uma plenária grande de mobilização, e no dia 9 a 14 de junho, as plenárias estaduais, né, que é o esquenta. Normalmente, a gente sabe que a mobilização vai ser boa quando as que estão esquentando a mobilização são também boas, são positivas. Então, acho que esse é o nosso esforço agora, até o dia 19, replicar aí o maior número possível de mobilizações, estados, municípios, discussão das ações, nas mais variadas organizações, para que a gente tenha peso no dia 19, né? E, além disso, eu acho que a gente tem que se, além daquilo que eu já tinha falado contigo, sobre essa articulação necessária com os movimentos de trabalhadores que estão em greves, porque eu acho que uma coisa ajuda a outra, a rua ajuda os trabalhadores em greve, a greve ajuda os trabalhadores, que ajuda quem está fazendo a luta institucional também para que matérias não venham a tramitar. Eu acho também que a gente tem que se meter de cabeça nessa discussão, e por isso também a mobilização que foi chamada do dia 13 tem importância, sobre a Copa América, porque está no imaginário das pessoas, está no imaginário do brasileiro, né? O futebol está sendo discutido em tudo quanto é lugar,
E, independentemente dos motivos que levaram jogadores, Tite, comissão técnica a fazê-lo, os caras não querem a realização da Copa América, né? Acho que nós temos que encaixar as nossas teses ali no meio dessa confusão para que isso seja tema com o conjunto da população brasileira. E já tem um exemplo nesse sentido, que foi o exemplo colombiano, né? Tá presente também nessa discussão cotidiana, eu acho que é tarefa nossa da militância de esquerda. Fora isso, vamos com tudo, né? Para ampla mobilização, porque o dia 19 tem tudo para ser um ato muito positivo, porque ele reflete aquilo que já vem sendo um grito, né, preso na garganta de muita gente que não aguenta mais. Eu falei isso no ato do dia 29 e queria repetir aqui contigo, Jones. Não é por um capricho, não é por um desejo, é por uma necessidade de sobrevivência. Pô, você sai aquela pesquisa com 116 milhões de brasileiros passando por algum tipo de insegurança alimentar, seja fome mesmo, seja diminuição de comida na mesa, seja não ter certeza se vai ter alimentação nas próximas 24 horas. Esse número só cresce de mortos em relação à pandemia por conta da política genocida de Bolsonaro, 470 mil pessoas. E o trabalhador, também por conta dessa política de morte, de negação do governo de Jair Bolsonaro, ele está tendo que enfrentar o transporte lotado diariamente, está tendo que enfrentar a morte por conta do descaso em relação à pandemia, está tendo que enfrentar a fome, está tendo que enfrentar a política de legitimação da morte por tiro, que Bolsonaro faz o tempo inteiro, como fez no Rio de Janeiro em relação ao Jacarezinho. Então, é por uma necessidade de sobrevivência. Tem risco? Evidentemente, tem, né? Ninguém minimiza a existência de risco, mas a gente está fazendo isso de maneira consciente a enfrentá-los pela necessidade de uma derrota agora, porque prolongar no tempo o governo de Jair Bolsonaro é ainda pior do que enfrentar os riscos que são necessários ser enfrentados já para agora. Toda a solidariedade a você, eu vi os seus relatos sobre o que vocês vivenciaram lá em Pernambuco, toda a solidariedade aos dois companheiros que foram atingidos e que tiveram aí a sua visão comprometida por conta dessa política nefasta, toda a solidariedade à vereadora, que teve também uma ação corajosa, né? E que se colocou ali junto ao lado dos manifestantes no enfrentamento, né, ao que estava acontecendo, e todo o nosso repúdio à formatação de uma política e que isso sirva também como exemplo de pressão e tensionamento que tem que ser feita para as próximas, de governos estaduais que trabalham ao longo do tempo por uma orientação em suas polícias, que é para acabar com os atos mesmo, como aconteceu no caso de Pernambuco. Nada nasce do nada, né? Se chegou àquele ponto, não, mas eu não orientei exatamente aquilo, mas tem um trabalho acumulado, se não for de orientação exatamente do que aconteceu, e a gente espera, inclusive, o processo de responsabilização pela orientação, mas tem um acúmulo de orientação ao longo do tempo que levou exatamente àquela ação que aconteceu em Pernambuco. Então, vamos para as próximas, vamos com energia, vamos com força militante. O dia 19, eu não tenho dúvida, vai ser uma mobilização importante e fundamental. E a presença na rua e a organização que vem com ela, eu queria terminar por aí, né? Ela é tão importante quanto o número de pessoas que vão estar no ato do dia 19, do número de pessoas que teve no ato do dia 29, que foi um sucesso. Porque é exatamente essa movimentação que gera a politização que é tão importante para enfrentar Bolsonaro e aqueles que lhe dão sustentação.